Olá, meus amores, bom dia! Olha a tia Érica para mais uma aulinha com vocês e hoje a nossa aulinha será de ciências. Então vamos abrir aí o livrinho, ó, na página 458 e na página 458 você vai encontrar os alimentos como fonte de vida. É claro que nós sabemos que nós precisamos ter uma boa alimentação para poder vivermos fortes, felizes e saudáveis, não é isso? A nossa alimentação é fundamental para a nossa vida, tanto física quanto mental e para a nossa saúde. Uma má alimentação contribui com graves doenças para a nossa vida. Então, ó, vamos conhecer aí a origem dos alimentos, né? E essa fonte de vida que nós temos em nossas mãos. Vamos lá? Vamos começar? Então, ó, os alimentos são responsáveis pelo crescimento do nosso corpo, também protegem contra doenças e fornecem energia para a realização das mais diversas de suas atividades. Há alimentos de origem animal, vegetal e mineral. Os alimentos de origem vegetal são as verduras, as frutas, os legumes, os cereais, as sementes. Então, qualquer alimento de origem vegetal é aquela que vem da natureza, ou seja, dos vegetais. Entenderam? Já os alimentos de origem animal são as carnes, o leite, os queijos, os ovos, a manteiga, os embutidos como linguiça e salsicha, entre outros, não é? Então, alimentos de origem animal são aqueles que nós podemos retirar dos animais. São os animais que nos fornecem. A galinha, por exemplo, o que é que nós podemos comer da galinha? A sua carne, os ovos, não é isso? Da vaca, o leite, a carne, não é? E muitas outras coisas. Então, tudo isso, se nós tiramos o leite da vaca, com leite nós fazemos o quê? Iogurte, não é? O queijo. Nós tomamos o leite. Então, esses alimentos são de origem animal. Porque o ingrediente que foi fornecido para fazer esses alimentos foi retirado dos animais. Não é isso? E os alimentos, ó, de origem vegetal também é retirado da natureza, como sal. O sal é uma pedrinha. Para ele chegar, ser refinado e chegar na nossa casa, há um processo muito grande, que nós vamos aí conhecer. No próprio livrinho de vocês tem aí, ó, 3 imagens. A primeira imagem são verduras. E verduras é de origem o quê? Vegetal, retirada da natureza. Na outra imagem, linguiça e ovo. Então, a linguiça e ovo é de origem animal. E na outra nós temos um sal aí já refinado, não é isso? Então, esse sal já refinado aí é de origem o quê? Mineral. Tá certo? Então, de acordo com a função dos alimentos, classificam-se em construtores, energéticos e reguladores. Então, de acordo aí, ó, com a função de cada alimento, eles classificam-se em construtores, energéticos e reguladores. Vamos aí conhecer cada um deles e suas funções. Os alimentos construtores atuam na estrutura do nosso corpo. Eles contêm proteínas, cálcio e ferro que favorecem o crescimento e fortalecem o organismo. Exemplo: as carnes, os ovos, os leites e derivados, como queijo, ricota e iogurte, feijão, ervilha, milho, lentilha, grão de bico e soja. Formam um grupo aí dos alimentos construtores, aqueles alimentos responsáveis pelo nosso crescimento e fortalecimento, né, de nossa estrutura. Então, ó, todos nós devemos incluir esse tipo de alimento
na nossa vida, diariamente, tá certo? Os alimentos energéticos fornecem energia ao organismo, ou seja, nos deixa com aquela vontade de brincar, de correr, de fazer as atividades que tem que ser feita. Os alimentos que fornecem energia são aqueles que deixam o nosso corpo elétrico, né? Ou seja, sem aquela preguiça e sem aquela moleza. Ok? Então, vamos lá. São os alimentos que contêm açúcares, como massas, pães, farinhas, mel, beterraba, batata, mandioca. E os que contêm gordura, como manteiga, margarina, óleos vegetais, nozes e castanhas. São alimentos esses de origem energéticos, né? Ou seja, alimentos energéticos para nos fornecer energia. Também são alimentos que devem ser consumidos, né, em pequena quantidade. Não podemos exagerar aí nesse tipo de alimentos. Por quê? Porque muitos deles fazem bem e os mesmos podem nos fazer mal para outras coisas, tá certo? Então, alimentos gordurosos a gente deve evitar um pouco, mas ele deve ser incluído sim na nossa alimentação. E por fim aí os alimentos reguladores ajudam a regular as funções do corpo, pois contém vitaminas, sais minerais e fibras. As vitaminas e fibras são encontradas nas frutas, nas verduras e nos legumes em geral. Os sais minerais são encontrados no queijo, no leite, no peixe, no fígado e no amendoim. Então, esses alimentos aí reguladores são super importantes na nossa alimentação. Nós não podemos trocar as frutas que contêm vitaminas e contém aí, ajuda a regular as funções do nosso corpo por salgadinho, por refrigerante, por pirulitos. Esses alimentos aí, salgadinhos, biscoitos, refrigerantes, pirulitos, eles não nos fazem bem. Eles prejudicam muito a nossa saúde. São gostosos, mas devem ser evitados diariamente. Vocês precisam avisar a mamãe de vocês para não comprarem tanto salgadinho. Eles não fazem bem aos nossos órgãos, não é? O refrigerante contém muito açúcar, que pode nos deixar doente. Os salgadinhos, muita gordura, tá certo? E não podemos trocar esses alimentos pelas frutas, pelas verduras, que são alimentos saudáveis, que faz regular as funções do nosso corpo. Uma boa alimentação deve conter os 3 tipos de alimentos em uma mesma refeição: os construtores, os energéticos e os reguladores em uma mesma refeição. Tá certo? Então vamos aí, para a página 459. Os principais tipos de nutrientes são os açúcares, as gorduras, as proteínas, as vitaminas, os sais minerais e a água. Então vamos lá. Os açúcares são substâncias energéticas produzidas pelos vegetais e encontradas na cana-de-açúcar, em cereais, como o trigo, a aveia, o centeio e outros. No leite, no amido existentes nas raízes, sementes e frutas. Nós estamos falando dos açúcares já fornecidos pela natureza, certo? Não industrializado. Tia Érica falou, o refrigerante tem muito açúcar, mas o refrigerante é um produto industrializado. Então, contém açúcar em excesso, tá certo? As gorduras são importantes reservas alimentares encontradas nos óleos e nas gorduras de origem animal e vegetal. Também tem que ser consumido com moderação, né? As proteínas são substâncias que contribuem para a formação do nosso corpo. Existe grande variedade de fontes de proteínas na natureza. Os alimentos de origem animal
E alguns vegetais, como a soja e o feijão, são ricos em proteínas. Então, ó, tem gente que diz assim, eu não como feijão, eu não gosto de comer feijão. Mas feijão é um alimento super importante para o desenvolvimento do nosso corpo, do meu corpo e do seu corpo, que deve ser incluído todos os dias no seu almoço. Pelo menos, ó, uma conchinha pequenininha ou um molhinho do feijão você deve comer, tá certo? Então, ó, as vitaminas. Vitaminas são substâncias indispensáveis à nossa vida. Sua ausência na dieta alimentar provoca graves doenças. As vitaminas são encontradas tanto nos alimentos de origem animal, como nos de origem vegetal. Então, ó, as vitaminas são fontes de energia, não é? São substâncias indispensáveis à nossa vida. E nós devemos consumir esses produtos de origem, não é? Animal e de origem vegetal, como frutas. Devemos incluir as frutas na nossa vida diariamente, para ela nos fornecer vitaminas e assim nós ficarmos fortes e saudáveis, ok? Os sais minerais são tão importantes à nossa saúde como as vitaminas, porque também são responsáveis pelo desenvolvimento e funcionamento do organismo. São encontrados em pequenas doses em todos os alimentos, tá certo? Então, nós não devemos comer muito sal. O sal que você come hoje, criança, pode interferir futuramente na sua vida. Esses salgadinhos é muito, muito salgado. Hoje, você, criança, pode não ter nada, mas futuramente você pode ser um futuro hipertenso. Aquela pessoa que tem que tomar remédio todos os dias e não pode comer sal. Então, ó, avisa aí a mamãe e a papai para moderar um pouquinho nessas pipocas, nesses salgadinhos, porque são coisas muito, muito salgadas. E não faz bem à sua saúde, porque não tem vitamina nenhuma. Mesmo que lá no pacote de salgadinho esteja escrito assim, ó, contém vitaminas. Oi, a gente sabe que não é verdade. Tá certo? E a água? Nós temos aí a água. A água é um alimento indispensável à nossa saúde. E nós devemos tomar até 2 litros de água por dia, para que o nosso corpo funcione bem. Não é isso? Então, é indispensável à vida de todos os seres vivos. Está presente em todas as partes do nosso corpo, até nos ossos. Ela representa 70% do corpo do ser humano. Então, ó, nós devemos tomar bastante água, principalmente nesses dias que está muito calor. Esses dias que está de muito calor, nós suamos muito, não é? Fazemos muito xixi. Então, ó, nós estamos eliminando aí água do nosso corpo. E não podemos, então temos que colocar, ó, beber bastante água para os nossos órgãos funcionar bem, tá certo? Então vamos ver aí o vocabulário. O que é amido? Amido é uma substância branca e sem sabor, existente em muitas plantas, especialmente nos grãos de cereais, na batata e na mandioca. E nós temos aí um lembrete, ó, para você ficar de olho em sua alimentação. Procure manter uma dieta equilibrada com alimentos de todos os grupos. Vamos lá. O conteúdo dos alimentos. As frutas contêm vitaminas, fibras e açúcares. Veja aí o quão é a importância das frutas na nossa vida. É super importante, não é isso? As verduras têm vitaminas, fibras, sais minerais, mas fornecem pouca energia. Então, ó, nós devemos também incluir as verduras nas nossas alimentações, pois elas contêm, ó, vitaminas, fibras e sais minerais, tá certo? Pães, bolos, biscoitos são ricos em amido e fornecem muita energia, mas devemos comer com moderação. Eles fornecem energia, mas não fornecem vitaminas nem proteínas, não é isso?
com moderação. Peixes, carne, ovos, queijos são ricos em proteínas, não é? Também devemos comer e com moderação, tá certo? Vamos aí à página 460, na nossa atividade. A atividade de hoje tem assim, ó, teste seus conhecimentos. Por que os alimentos são importantes? Você vai responder aí. De que origem são os alimentos que comemos? O que são proteínas? E o terceiro, dê exemplos de alimentos ricos em proteínas. Quais são as funções dos alimentos construtores, energéticos e reguladores? E classifique os alimentos de acordo com a origem. A, para animal, V, vegetal e M, mineral. Tá certo? Essa é a atividade de hoje. Fica com Deus e até amanhã. Um beijo.